de um professor simplesmente se negar a fazer alguma coisa que você pediu, ou você tentar implementar uma ideia e todos os professores serem resistentes, ou uma boa parte, ou até um só que levou todo mundo pro mesmo caminho. Então é isso que eu vou te ensinar hoje, formas de lidar com a resistência. Bem-vindos mais um Estourando a Bolha na Coordenação, em que a gente vai te mostrar como ter segurança na coordenação para lidar com seus professores. E hoje a gente vai falar sobre 4 formas de lidar com a resistência dos professores. Eu sou a Carol, muito boa noite para quem está chegando. Boa noite, galera! Como vocês estão por aí? Prontos para mais uma live? Muito bem, tô aqui preparando meu mapa mental para vocês. Vocês viram nosso cenário lindo, né? Nosso novo cenário. Eu pintei, porque eu pintei muita coisa, né? Mas eu quero falar, e eu acho que é importante a gente falar sobre resistência. Eu sei que a coordenação passa por uma dificuldade muito grande em lidar com a resistência dos professores em situações diferentes. Quais situações que a gente está falando, Carol? Que situações dentro da coordenação que eu enfrento resistência sendo uma coordenadora experiente ou não, nova no cargo, com muitos anos? Qual que é esse tipo? Quando a gente vai implementar uma ideia nova, você foi numa escola parceira, você conversou com outra coordenadora e falou assim, nossa, essa ideia eu tenho que implantar lá na escola, eu acho que vai ser sensacional. E você toma um banho de água fria do seu professor. Ou então, quando você tá lá conversando com o seu professor e simplesmente ele te pede um auxílio. Ele te pediu auxílio, falou assim, eu não sei mais, ele fala assim, eu não sei mais o que fazer com o João. Porque, ele tá bagunçando, eu não tenho mais saco, eu não sei como fazer isso, eu não sei mais como lidar com a disciplina desse aluno. E aí você fala assim, vamos tentar essa estratégia? Mas isso é muito difícil, você não acha que dá trabalho demais, não? Isso é quando você enfrenta a resistência, gente. Exatamente. Você também enfrenta outros tipos de resistência. Quando, por exemplo, você vai propor uma mudança, a ideia é que seja satisfatória para sua equipe, né? Uma mudança de um contexto. Olha o avião, começou cedo hoje. Quando você vai colocar um contexto, né? E vai pensar numa mudança. Por exemplo, quando você vai mudar o projeto educacional da escola, um projeto novo que você vai implantar. E os professores falam assim, não vai dar certo, eu não sei fazer isso, eu não quero, é muito difícil, não vai funcionar, ninguém vai gostar. Você já passou por isso? Comenta aqui pra mim. E sabe o que eu acho interessante? Porque lidar com o professor é uma das coisas mais difíceis que tem na coordenação. E é por isso que a gente abriu as vagas hoje para o método Liderar com Sutileza, um método que treina coordenadoras, que faz as coordenadoras terem segurança em menos de um mês para lidar com seus professores. Isso mesmo, as vagas abriram hoje do método e elas vão ficar abertas por tempo limitado. E claro que hoje a gente tem bônus para quem entrar. Então hoje, todo mundo que entrar hoje vai receber um e-book para falar sobre indisciplina. Então vocês vão aprender estratégias poderosíssimas para vocês aplicarem no contexto da escola de vocês. Vocês sabem que a gente não entrega modelo, a gente entrega mapa. Isso não vai ser diferente dentro do método. Então, para todo mundo que se inscrever hoje, a gente vai dar esse e-book completo para que você consiga enfrentar as dificuldades de aprendizagem aí na sua escola e ajudar seus professores. Mas o que a coordenação tem que ficar muito claro, coordenadoras, entendam de uma vez por todas, resistência não se enfrenta, se aprende a lidar. Você precisa ter estratégias corretas para lidar com a resistência aí na sua escola. Seja ela de qual motivo for, seja porque você quer implantar uma ideia nova, se você propor uma estratégia, se você propôs uma estratégia, tá difícil hoje. Se você pensou em um novo projeto para sua equipe, tudo que você tem que fazer é aprender a lidar com as estratégias corretas que eu vou te ensinar hoje. E aí, eu quero que vocês entendam o seguinte. Jamile, bem-vinda, Jamile. Daqui a pouco vocês têm plantão de dúvidas, tá? Marcela vai estar lá para receber vocês com muito amor e carinho. A Jamile bem-vinda à nossa família Líder Ouro. Sim, a gente se considera uma família. Aqui a gente é uma família. A gente ama estar com as nossas alunas, ama dar conteúdo e ajudar as nossas alunas. Então, bem-vinda, Jamile, à nossa família. Se você já está inscrita, coloca aqui para te dar bem-vindas aqui, porque hoje é a Marcela que vai dar bem-vindas para vocês lá no plantão de dúvidas que vai começar às 19h30. Então, se também você quiser já participar da nossa aula de boas-vindas, então já se inscreve. Assim que acabar a live, você já se inscreve e participa que você vai receber o link. Muito bem! Isso! Oi, tia! Minha tia!
minha tia linda. Eu gosto da minha família porque a minha família, gente, eles assistem as coisas, entendeu? Até minha cabeleireira assiste, tanto que ela arruma meu cabelo pra ficar bonito pra live. Vocês acreditam nisso? Muito bem, então vamos lá. Eu acho que a gente precisa pensar em quais as vantagens que eu tenho em lidar com os professores, ao invés de bater de frente para lidar com essa resistência que a gente tem. A grande realidade, gente, é que você se desgasta menos quando você aprende as estratégias corretas. Tem duas alunas que eu queria citar para vocês o exemplo, que são as alunas que não são, são as que a gente mais olha e fala assim, nossa, essas realmente sabem como lidar a partir do que elas aprenderam no método. Uma foi a Clícia, que inclusive tem várias lives da Clícia aqui. E muitas das vezes, o que acontecia com a Clícia? A Clícia, ela tinha uma resistência muito grande da própria diretora e das professoras em entender que elas precisavam ter reuniões semanais com ela, que é uma das coisas que vocês aprendem no método, a como fazer isso, como implementar essa questão da dinâmica de ter reuniões com a equipe. Mas a Clícia tinha uma resistência da equipe em implantar. E a Clícia, ela foi passinho por passinho, a partir do que a gente foi mostrando para ela dentro do método e conseguiu construir uma dinâmica com a equipe dela de simplesmente ter reuniões semanais. As professoras pedem para ter reunião com a Clícia hoje, porque elas entendem a dinâmica, que aquilo ajuda. Então, é uma forma, porque a Clícia, ela não ficou batendo de frente, ela aprendeu a lidar com a resistência das professoras e usou isso a favor dela. Um outro caso foi a Helena. A Helena também tem live aqui, inclusive para falar sobre formação de professor. É uma live super legal que vale vocês assistirem. E o que acontece? A Helena, ela tinha muita resistência da equipe em participar das formações que ela fazia. As formações não engajavam tanto, geravam mais burburinho e acabava... Nossa senhora, o computador hoje resolveu, gente. Hoje ele tá que tá. Eu descobri o que é. Vocês sabem que agora eu apoio vocês no computador, né? Deixa eu silenciar o meu som aqui. Muito bem, então vou falar da Helena de novo. O que acontecia com a Helena? A Helena, ela tinha uma equipe que tinha muita dificuldade em aceitar as formações que ela passava. Era uma equipe que, lá vamos nós de novo para mais uma formação. E não era que a formação da Helena era ruim, não. Era só a resistência delas em colocar, em aceitar que a reunião precisava acontecer, a formação precisava. E a Helena foi passo a passo, enfrentando a resistência, aprendendo a lidar com a equipe dela, com segurança. E ela conseguiu que as professoras, na última reunião dela, falassem, nossa, a gente vai ter esse tipo de formação mais vezes, porque eu amei isso. Professoras que não aceitavam nem quase entrar na sala para serem formadas. Então, é isso que o método traz. O método traz essa segurança para que você não tenha essa dificuldade de ficar batendo cabeça, se desgastando com essa questão da resistência dos professores, mas sim em frente, com segurança, com estratégias corretas, tá? Então, vamos lá. Eu acho que é importante vocês entenderem que o que eu vou falar aqui, essas estratégias que eu vou falar fazem parte do método, gente. Elas fazem parte do método Hidraco Sutileza, que estão com as vagas abertas por tempo limitado. Então, hoje é o nosso primeiro dia. Quem se inscrever a partir das 19h15, a Giovana vai estar enviando para vocês o link para participarem do plantão de dúvidas. E todo mundo que se inscrever hoje ganha um e-book para ajudar os professores a enfrentar as dificuldades de aprendizagem e pensar em estratégias reais e práticas aí na sua escola para ajudar seus professores. E só que aí eu sei que vocês acabam pensando assim, a coordenadora, às vezes ela pensa assim, ok, Carol, eu entendo que isso é legal, que resistência não se enfrenta, que a gente aprende a lidar, mas sinceramente aqui na minha escola não funciona, porque você não conhece os meus professores. Carol, os meus professores aqui, eu enfrento muita resistência em qualquer coisa que eu vou implementar dentro da coordenação. Será que de fato é só você? E aí eu não quero que vocês entendam mal o que eu vou falar, mas eu vou ser sincera, gente. Ninguém aqui é alecrim dourado. Nenhuma coordenadora é alecrim dourado que ninguém nunca tenha enfrentado uma resistência na vida. Seja para implantar uma ideia, seja para pensar numa estratégia, num novo projeto. Coloca aqui para mim, aqui ó, qual é o seu contexto, se você é do ensino público ou privado e se você já enfrentou resistência. A gente tende a achar, dentro da coordenação, que a grama do vizinho é sempre mais verde. Porque se eu fosse coordenadora do ensino privado, isso seria muito mais fácil. Se eu fosse coordenadora do ensino público, seria muito mais fácil. Isso, na realidade, gente, é uma balela. O ser humano é ser humano. O ser humano tem padrões mentais. Todo mundo, toda coordenadora enfrenta a resistência dentro da equipe, porque não usa as estratégias corretas. Ingrid, você é do público, coloca aqui pra mim se você enfrenta a resistência aí na sua equipe.
A grande questão é que a gente tende realmente a achar que a grama do vizinho é mais verde. Só que não é. A realidade é que isso faz parte de um padrão do ser humano. O professor, ele entrega, faz a resistência porque é um padrão. Padrão como assim, Carol? Quem tá no Método Liderar tem uma aula toda sobre padrões, como quebrar esses padrões, tanto o seu quanto da equipe. Eu ensino todo passo a passo a como quebrar, tem aulas completíssimas disso lá no método. Aí, ó, Dani, público, resistência a todo momento. Exatamente. A gente precisa entender que não é só o nosso contexto. A gente não é alecrim dourado. Coordenadora nenhuma é alecrim dourado que enfrente as coisas sozinha, tá? Mas o porquê que as pessoas fazem isso? A grande maioria das vezes, gente, é que esse padrão é normal, é natural. Todo ser humano tem medo de mudança. Todo ser humano... Aí, ó, a Dani tava aqui já, exatamente. O novo gera resistência. E não é só o novo. E aí, quando a gente pensa dentro da coordenação, como que a gente vai lidar com essa resistência, a gente precisa entender o porquê que essa resistência existe. Então, será que o seu professor aí, você pensando como coordenadora, ele não tá com medo de errar na proposta que você tá colocando? Ele não quer se parecer fraco ou que ele não sabe fazer o trabalho dele. E se a gente mudar a proposta de ensino, ele talvez tenha dificuldade e acha assim, eu não sei mais o que fazer. A gente tinha uma professora lá na escola, uma professora excelente, nossa, a Grace, ela é maravilhosa. Ela até assiste às vezes a gente, se ela estiver assistindo, ela saiba. Eu acho a Grace maravilhosa como professora. E o que aconteceu é que dentro do ensino online, a Grace ficou muito frustrada, muito frustrada. A gente implementava as coisas, ela falava assim, eu não aguento mais, eu não sei, eu era uma excelente professora no presencial, mas eu não consigo mais, cara, eu só faço merda. Ela, literalmente... Carol, eu não consigo mais. Eu não sei mais o que eu tô fazendo de errado. Só que quando a gente propunha, a Grace falava assim, não vai dar certo, eu não consigo. Só que não era isso, era a Grace falando, se auto-sabotando e pensando assim, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Eu não sei, eu não consigo. Então é muito importante que a gente entenda como coordenadora que às vezes o professor tá com medo de errar. Ou, por exemplo, ele tá com medo de não dar conta das atribuições que você tá colocando. E aí também, calma, respira que eu vou mostrar com as formas da gente lidar com essa resistência, mas é importante que vocês entendam o motivo, porque não é só na minha escola ou na escola da Kátia que tem a resistência por causa disso. Olha o avião! Aí a Liana, bem-vinda ao método, Liana. Tá amando, exatamente. Ela, ó, Liana começou hoje, já está a todo vapor assistindo as aulas, hein? Tô gostando de ver, dona Liana. Mas qual outra razão que o professor pode ter que causa resistência para projetos ou ideias que a gente implementa dentro da coordenação? Então, ele pode ter, por exemplo, medo de mudança, gente. Mudança assusta. Vamos colocar um exemplo real. Vamos supor que eu fale para você hoje. Falei, amanhã. Não, melhor. Vamos ser mais real. Olha, mês que vem a gente tem passagem comprada para ir pro Canadá. Você vai mudar pro Canadá, você vai trabalhar na melhor escola de lá, credenciada. Vai ser muito legal. O que você vai fazer? Nossa, que legal. Meu Deus, o que eu tenho que fazer? Bate um medo, mesmo que aquilo seja muito legal. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir me organizar para dar conta disso? Será que vai funcionar a minha vida lá? Será que eu vou conseguir fazer o que eu faço aqui lá? Toda mudança, por mais legal, por mais que a pessoa entenda que isso vai beneficiá-la, traz medo, gente. O medo da mudança traz resistência. Aí você fica assim, ai, não sei se a gente devia mudar, não. Aí sabe o que é? Porque assim, vai dar muito trabalho, Carol. Vai ter que arrumar toda a minha casa. Eu não sei, eu não tenho roupa pra ir morar no Canadá. Carol, é muito frio, a gente mora no Brasil. Não sei se eu vou dar conta. Começa a surgir. E é a mesma coisa que seu professor faz. Então é muito importante que você, como coordenadora, entenda. Preste atenção, coordenadora. Entenda o porquê da resistência da sua equipe. Entenda o motivo e entenda que isso faz parte do padrão humano. Você não é um alecrim dourado. Vou falar de novo, vou repetir porque eu acho válido. Você não é um alecrim dourado. Não é só na sua escola que tem resistência. Não é porque você é do ensino público que só você enfrenta a resistência. Não é porque você é do ensino privado que só você enfrenta a resistência. Todo o contexto escolar enfrenta a resistência, porque a questão é o medo do novo, o medo de errar, o medo de não dar conta do que está sendo passado naquela mudança, naquele projeto, naquela ideia que a coordenação passou.
Fica claro isso para vocês? Então, é muito importante. Já vou falar sobre isso também, Jamile. A Jamile colocou assim, mas meus professores, Carol, aqui na minha escola, dentro da coordenação, os meus professores falam que não vai dar tempo. É um tipo de resistência. A resistência é o quê? Eu não vou dar conta de inserir isso no meu contexto. É um tipo de resistência. É a mesma coisa que eu falei do Canadá. Quando a gente pensa no Canadá, fala assim, mas vai dar tanto trabalho, não sei se eu vou conseguir me organizar. Carol, é um mês só. Nossa, será que eu vou conseguir organizar, vender a casa, fazer tudo? Isso é uma resistência. Por mais legal que seja, a pessoa tem medo de não dar conta, de não conseguir inserir, porque ela já tá dentro da zona de conforto dela. O novo faz com que você tenha que sair da sua zona de conforto. O professor não é diferente. É claro que eu vou querer no que é confortável, no que eu já sei fazer, mas não quer dizer que isso seja benéfico para o professor. E a coordenação precisa entender isso. A coordenação precisa entender que o papel dela é tirar o professor da zona de conforto, mas que irá enfrentar sim resistência para isso. Vocês entenderam, coordenadoras? Ficou claro para vocês? E é claro que, Carol, mas assim, você falando parece muito fácil. Nossa, parece lindo você falando, né? Vamos esperar o avião? Perfeito. Ótimo, excelente. É assim que eu quero. Feedbacks a todo momento. Inclusive, enquanto o avião tá passando, você já sabe. Dá aquela curtidinha aqui, que eu sou uma biscoiteira. Leonina biscoiteira, gosto de biscoito. Dá aquela curtidinha se você está caindo pra você, está caindo a chave pra você sobre a resistência. E aproveita pra compartilhar. Daqui, ó, nesse aviãozinho aqui, você compartilha. Compartilha com 3 pessoas essa live e me fala assim... Olha, escuta o que ela tá falando. A gente também vai aprender a enfrentar, a lidar com a resistência. A gente vai aprender a lidar com a resistência aí dos professores. Coloca aí, compartilha e conta pra mim se você compartilhou. Só que você deve estar pensando assim, falando assim, Carol, mas muito fácil você falar. Muito fácil. Você é psicóloga, a Marcélia tem sei lá quantos anos de experiência. Muito fácil. E talvez seja muito fácil mesmo para mim e para Marcélia, porque a gente já tem as estratégias corretas e que geram menos desgaste, menos frustração dentro da coordenação. E é isso que a gente passa dentro do método. Por isso que a gente fez uma rede de apoio para as coordenadoras, porque eu quero que vocês entendam que dentro do método você não está sozinha. Você entende como lidar com a resistência dos seus professores e você também entende que não é só você. E aí, dentro do grupo de apoio das nossas líderes ouro, você fala assim, nossa, gente, tô enfrentando isso. Nossa, também enfrentei isso, fiz isso. Então, é um grupo de acolhimento. O método nada mais é do que para formar as coordenadoras, para terem segurança em menos de um mês, para lidar com seus professores. Melhor, formar não, aprimorar. Porque a coordenadora não precisa ser formada, precisa ser aprimorada. Como seus professores também. E dentro do método, você consegue se aprimorar e ter força para enfrentar e lidar com essa resistência aí. Enfrentar, que eu digo, enfrentar o seu desgaste. Enfrentar que você precisa também alterar a forma de você pensar. E a gente te ensina como no método. As inscrições estão abertas. Vagas limitadas, tempo limitado. E eu acho importante falar que, de novo, novamente, vou reforçar. Todo mundo que entrar hoje recebe um e-book maravilhoso. Como lidar com as dificuldades dos alunos e ajudar seus professores. Então, não perca essa oportunidade, hein? Mas, Carol, eu sei que parece que assim, e eu falo sempre isso, a coordenação, entendam aqui comigo, coordenadoras, a coordenação precisa entender que existem formas erradas de lidar com essa resistência e que muitas vezes a gente faz querendo acertar. Se eu fizer isso vai dar certo. Eu tenho certeza. E só que é o jeito errado de fazer. Eu sei que parece absurdo quando a gente pensa nisso, porque a gente vai na maior boa intenção dentro da coordenação tentar enfrentar a resistência. E como que normalmente a gente faz isso? Bate de frente. Fica lá batendo de frente com o professor e dialoga, briga. Você não sabe o que você tá falando. Mas nunca dá certo. Nossa, ou então desiste. Não vou nem tentar. Por quê? Né? Toda vez que eu tento, ninguém me apoia, ninguém faz nada. Eu desisto. Ou então você finge que nada aconteceu. Então aí você fala assim, não, deixa eles acharem que eu não vou implementar. Semana que vem a gente começa, eles não vão nem ver. Não funciona assim, gente, pelo amor de Deus. A coordenação precisa entender que você é uma líder, você tem que agir como líder. Líder não bate de frente. Líder não ignora as coisas que estão acontecendo. Líder não finge que good vibes vai dar tudo certo, o mundo tá desmoronando e eu tô super sussa. Não é assim que funciona. A gente precisa entender que isso passa insegurança para sua equipe, passa pouca credibilidade.
você perde a credibilidade com a equipe, você fecha o olho, ou você bate de frente, você fica de grossa e estúpida com a sua equipe. Isso é muita falta de credibilidade com a sua equipe. E é claro que ao longo do processo isso vai te desgastar mais, porque toda vez que você quiser mudar, vai ficar mais difícil. Entende? E aí, Carol, como que você me fala que são as coisas erradas, mas quais são então as formas certas? Existe sim uma forma certa de lidar com a resistência dos seus professores ao implantar ideias, ao pensar em novas estratégias e ajudar seus professores aí dentro da sua escola, coordenadora. Sim, existe a forma correta e eu vou te falar 4 formas de você lidar com isso. Mas eu vou tomar uma água. Tá fazendo sentido, gente? Vai colocando aqui pra mim se vocês estão gostando, se tá fazendo sentido. E também escreve quem tá aqui dentro, já entrou no método hoje, já garantiu seu e-book, inclusive garantiu a mentoria que as 20 primeiras garantiram, né? Coloca aqui pra mim se você já entrou, pra eu te dar as boas-vindas aqui na live. Existem 4 formas de... Ah, muito bem, Jaque, gostei. Vamos lá. Existem 4 formas que a coordenação pode lidar com a resistência dentro da escola. 4 formas, e eu vou falar elas inteirinhas, bem destrinchadas aqui para vocês, para te ajudar bastante. A primeira coisa é argumentar. Argumentar com embasamento. Sim, embasamento. O que você vai falar com seu professor? Quando você vai propor uma ideia, uma estratégia, pensar num projeto, você precisa se embasar. Como que é esse embasamento? O embasamento, gente, ele vem, se você pensar assim, isso deu certo em algum lugar? Tem a mesma, a moto, agora é a moto. Bem-vinda, Dani! Muito bem, Dani vai receber uma mentoria para entre as 20 primeiras. Parabéns, Dani! O que é argumentar com embasamento? Aí você pensa assim, tem algum estudo, tem alguma escola que eu conheço que já fez essa proposta? Existe alguma forma de eu provar para o meu professor que aquilo funciona? Porque muitas vezes o que a gente escuta? Ah, isso aqui não vai dar certo, não. Não, aqui não vai dar certo, não. Coordenador, aqui não vai funcionar, não. Não, Silvia, olha, aqui isso daqui não vai funcionar. Eles não gostam disso. Os alunos não vão fazer isso, não. Ou aí não vai funcionar. Na minha sala não funciona assim. Não é bem assim que funciona. Será que você não tem um estudo da onde você tirou? Então, é muito importante vocês terem estudos. Por que eu tô falando isso? E eu também vou trazer um livro bom para vocês tirarem isso. Teve uma vez, dentro da escola que eu trabalhei, que a gente pensou pro grupo do 9º ano, que estavam extremamente motivados, os alunos estavam. E aí, o que aconteceu? Os meus alunos, a gente tentou um processo de tutoria. Tipo, eu pensei na base da medicina mesmo, sabe? Que os alunos trazem a pauta para conversar dentro do que é delimitado e eles dão a aula uma vez na semana. Uma tutoria, eles vão destrinchando e o professor vai recalculando a rota quando necessário e colocando os apontamentos necessários. E isso a gente colocou dentro da escola. E aí, ao final de um bimestre, eu fui conversar com eles pra gente ver como que foi. Aí ele falou, eu não gostei. Eu acho que não funciona. E eu fui muito categórica com eles, junto com a professora, que era a ninfa deles, né? A pessoa que me ajudava com eles. Eu falei, não é achar que não dá certo. Por que você acha que não dá certo? Tem estudos, isso a gente não pegou avulso. Isso é uma base de estudo dentro da medicina, que a gente faz isso, eles têm isso em faculdades, isso é pautado dentro de faculdades, e isso vai continuar. Mas eu tinha uma base, eu sabia de onde eu estava tirando. E, inclusive, foi onde eu convenci a professora. Quando eu falei isso com a professora, a gente já estava totalmente cansada dessa turma de ficar tentando coisas para motivá-los. Eu falei, olha, tem uma carta que eu tenho aqui, e eu acho que pode funcionar. Ai, Carol, mais uma, será que vai funcionar? Falei, respira, vamos tentar. Tem um projeto dentro da medicina que chama tutoria. E fui explicando para ela como funcionava e eu tinha uma base. Ou seja, eu tanto consegui a resistência da minha professora em colocar aquilo em prática, quanto dos meus alunos. Então, quando eu tenho embasamento de onde eu tiro aquilo, fica muito mais fácil lidar com a resistência. E aí, tem um truque, nem estava aqui, mas eu lembrei agora. Tem um livro muito bom para quem quer enfrentar a resistência lidar com a resistência dos professores em relação às estratégias de aprendizagem. E também é um bom livro para quem está com dificuldade com os alunos. O livro, ele chama Evidências na Sala de Aula. Deixa eu procurar ele aqui, já vou até procurar para falar o nome certo, ó. Evidência, sala de aula. Vamos já procurar sala de aula.
É um livro muito bom, inclusive que tem da galera do Mackenzie, que são minhas amigas. Práticas para... olha, peguem essa dica aqui, dica de ouro. Olha aqui, prestem atenção. Dica de ouro, se você quer enfrentar a resistência dos seus professores aí na sua escola, que tem problemas em aceitar estratégias de aprendizagem, tá? Estratégia de aprendizagem que você, como coordenadora, passa. A coordenação precisa saber disso, tá? É um livro que chama Práticas para a Sala de Aula Baseadas em Evidências. Então, são práticas pautadas em estudos, em que você vai ter embasamento para passar para o seu professor, quando ele falar para você e falar assim, mas isso não vai dar certo. Como? Por que você acha que não vai dar certo? Como assim? Eu tenho base, isso daqui foi o estudo, tem base que funciona, mas na minha escola não funciona. Tenta, porque tem base. Porque quando a coordenação tem base, tem embasamento para lidar com essa resistência, ela vai sim conseguir colocar isso para a equipe, tá? Muito bem, segunda forma. Gostaram da dica do livro? É um livro verdinho. Se você pesquisar práticas para a sala de aula baseado em evidências, ele é muito bom, muito bom. E ele realmente vale o dinheiro, porque ele ajuda muito. Então, se você enfrenta a resistência aí na coordenação para ter estratégias de aprendizagem com os alunos, se o seu professor não aceita que você implemente estratégias para ajudá-lo, mesmo ele tendo dificuldade com o aluno, então pega essa dica e usa esse livro. Práticas para a sala de aula baseadas em evidência, tá? Muito bem, qual que é a segunda forma da gente lidar com a resistência dos professores? Questionar. Exatamente, quando a coordenação, prestem atenção, quando a coordenação tem que lidar com a resistência em alguma questão do professor, seja ele qual for, em qual contexto for, o professor precisa ser questionado. Bateu a resistência, não é para ficar batendo de frente, brigando com o professor. Questione. Por que você acha isso, professor? Com qual base você está me falando? Não, porque na minha sala, nenhum deles vai aceitar. Se a gente tentar, pega um número para mim de quem aceita. Um exemplo muito, muito, muito grande. Quando você... Teve uma vez que a gente foi mudar a reunião de pais para 2 horas da tarde. E aí as minhas professoras falaram assim, não, era 5 horas da tarde, era no final da tarde, elas estavam doidas para ir embora. E ela falou assim, mas aí os pais não vão querer, porque estão bem saindo do trabalho, vai dar muito trabalho. Falei assim, não tem problema. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pesquisa? Vamos questionar os pais? Carol, mas não vai funcionar. Quantos pais seus aceitaram a pesquisa? Mas nenhum pai meu quer que esse horário. Quantos fizeram na pesquisa? 2 falaram que não podia. De quantos, professora? 30. Entendi. Questiona, da onde você está tirando? Por que você está tirando? Como você está se baseando? Qual foi a outra forma que você utilizou para fazer isso, professor? Questionar o professor quando ele enfrenta a resistência faz com que o professor tenha que refletir e criar base na cabeça dele de coisas que ele acha que é só coisas da cabeça dele, sem nenhum embasamento por trás. É porque ele acha, porque empiricamente ele acredita nisso, né? Porque da cabeça dele ele achou que era assim. E aí a coordenação precisa, sim, muito claramente procurar questionar o professor quando ele traz a resistência em relação às coisas. Porque a grande questão, coordenadora, que vocês têm que ficar claro, são perguntas chaves que você tem que fazer para o seu professor quando ele bate de frente com você e quer fazer alguma resistência de um projeto que você vai implantar, de uma estratégia. Que fique muito claro, vocês precisam questionar os professores. A maioria das pessoas, quando são questionadas, elas simplesmente não têm resposta. E acaba que você ganha a batalha, né, ou ganha a resistência por causa disso, porque, não sei de onde eu tô tirando. Não é verdade, eu não sei. Não é. Então, lembre-se, questione os professores de vocês quando você enfrentar a resistência por aí. Aprender a lidar, né? Uma outra forma muito rica, e eu quero que vocês prestem atenção. A coordenação precisa se antecipar em relação à resistência dos professores. Mas como assim se antecipar, Carol? Isso tem que ficar muito claro para vocês. Quando a gente vai lidar com a resistência dos professores, é muito importante que a gente aprenda a fazer um truque. É um truque mágico e que você faz antes de lidar com a resistência. Como assim, Carol? Vou fazer antes de lidar com a resistência. Exatamente. Quem aí, me comenta aqui pra mim,
Quem aí sabe mais ou menos as coisas que os professores já reclamam? Porque lá na escola era assim, ó, lá na escola tinha um padrão. Não vai dar tempo, ninguém vai fazer. Ah, eles não vão engajar. Ai, mas os pais não vão aceitar. Tinha um protocolo por detrás, né? Um padrão que elas sempre falavam. Sempre. Toda escola, todo professor. Coloca aí, você já sabe mais ou menos o padrão dos seus professores? Eu sei o padrão das minhas professoras. E o que você vai fazer quando você, na coordenação, entender que você vai lidar com essa resistência, mas que você também já sabe o que elas vão reclamar disso? Quando você vai, ai meu Deus, o que elas vão resistir agora? O que vai ser a reclamação? Pera, deixa eu pensar. Aí você vai listar. Essa é uma forma muito válida e muito rica de você lidar com a resistência aí, tá? Então, aí ó, tenho tudo na cabeça. Perfeito, vocês estão encaixando no que eu tô falando. É assim, o que a gente vai fazer quando a gente perceber que a gente já tem mais ou menos isso, esse protocolo, né? Essa repetição da professora, quando a gente vai falar alguma coisa, um novo projeto. A gente vai listar essas falas. Liste as falas das suas professoras quando você coloca projetos ou ideias dentro da sua equipe. E você simplesmente, dentro da coordenação, vai criar estratégias para cada uma dessas resistências da sua equipe. Se, então, você tá me falando que não tem tempo, então, eu já pensei, professora, não tem problema. Eu vou viabilizar para que vá uma auxiliar para sua sala todo dia, uma hora da tarde, para te ajudar nisso. Ah, Carol, mas os pais não vão aceitar. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou rodar uma pesquisa e aí na segunda-feira a gente conversa, para a gente ver de fato se eles vão ou não aceitar. Se eles não aceitarem, a gente conversa de novo, mas acredito que eles vão aceitar sim. Tenha sempre por trás uma estratégia para cada resistência que seu professor colocar. Liste todo mundo. A coordenação sabe a resistência que ela vai enfrentar. Ela sabe as falas que os professores vão falar. Então é muito mais fácil quando a gente já faz isso. Deixa eu ver o que vocês estão falando enquanto o avião está passando. Deixa eu ver. Aí, ó, falta de tempo. Ó, a resistência que as professoras falam. Falta de tempo, não tem material, a internet não ajuda, não dá tempo. Eu não tenho o suporte necessário. Cada estratégia, cada reclamação, cada resistência, você coloca uma estratégia. Isso é pensado antecipadamente. E isso que te dá a segurança. E são essas estratégias que eu tô te falando que tem aulas completas dentro do método Liderar com Sutileza. As vagas para o método estão abertas. A galera que tá aqui, que eu já tô vendo um monte de aluninha que eu vi o nome, já está dentro do método e já está conseguindo aplicar isso, porque já tem acesso às aulas gravadas que tem. Então, aí você vai lá no portal, assiste as aulas. Então, é extremamente importante. Quem pediu para falar a primeira, eu vou revisar, tá? A quarta forma, mas não menos importante, ela é a seguinte. Existe uma forma de você fazer com que seu professor entenda que ele pode contribuir e que ele não precisa enfrentar a resistência se ele der uma estratégia correta e se ele der com embasamento. Qual que é essa estratégia que a gente utiliza dentro da coordenação para que o professor aprenda que ele também tem voz, mas que você não vai aceitar e vai ter que lidar de forma segura com a resistência aí na sua equipe, tá? Então, tô exausta é bem isso mesmo. Fala com ela que a gente também tá. Então, é muito importante que você peça opinião. Peça opinião de forma direcionada, não é? O que vocês acham? Não. Quando você pede opinião diante de uma resistência, você está colocando o seu professor como voz. Você está mostrando assim, não tenho problema em conversar com você. Não vou ficar batendo de frente, mas me dá uma opinião correta. Então, assim, o que é isso? Vou dar um exemplo real. Ai, Carol, mas não vai dar certo esse projeto, porque, assim, o Carlinhos, ele não vai fazer isso que você está me falando. Você já imaginou o Carlinhos fazendo isso? Professor, qual outra sugestão você tem para que a gente consiga enfrentar esse problema? Professor, qual outro horário você acha adequado para os pais, se não esse? Professor, me dê uma sugestão de uma ideia melhor, porque eu posso estar não pensando no todo, mas eu posso ter falhado em alguma coisa. Me fala, por favor, o que você acha que a gente pode fazer em relação a isso? Qual estratégia você me propõe? As pessoas, elas têm que ficar muito claro que, assim, eu tava olhando aqui e eu acho uma coisa muito importante que eu tenho que falar agora,
Agora que tá fora da sala, fica inventando. É porque a gente vê o todo. A coordenação vê o todo dentro de uma escola. E é por isso que a gente inventa, né? Muito bom. Quando a gente entende que essa opinião que a gente pede é uma coisa válida de se fazer com o professor, mas que também a gente precisa direcionar. Então, não é pedir opinião de uma forma solta. Ah, me fala o que você acha. Não. Professor, qual outra estratégia você tem em relação a isso? Que outra maneira você enxerga que eu poderia fazer então? Direciona a pergunta para uma resposta adequada, para uma resposta assim, você que é coordenadora, você que se vire. Não é assim. Quando você direciona, a pessoa entende que assim, você se pautou em alguma coisa, você já tirou de base. Quando você vai enfrentar a resistência, lidar com essa resistência, você já tá colocando a base. Você tá argumentando com ela de forma adequada, você não tá gritando, não tá batendo de frente, também não tá ignorando, fingindo demência. Então, você vai junto com a pessoa falar assim, tudo bem, entendi o seu ponto de vista, mas me fala então qual outra estratégia, porque eu consigo pensar nessa, que eu acho que a gente poderia começar tentando. E aí, quando você me propor uma outra estratégia, a gente tenta, professora, eu não tenho problema nenhum com isso. E aí, eu acho que dentro desses pontos que eu tô colocando para vocês, existem algumas coisas, alguns cuidados que a coordenação precisa ter quando ela vai lidar com a resistência, que a gente acaba cometendo erros e que a gente acaba perdendo um pouco o prumo e perdendo a segurança para fazer e lidar com essa resistência. O que é isso? Usar deboche. Quando a coordenação usa o deboche, lá vai, começa. Pode começar. Vai, Joana, pode começar. Lá vamos nós de novo, né? Não é assim que se lida com segurança com o professor, gente. Nem com a resistência. Você perde a segurança e o respeito da equipe fazendo isso. Muito menos colocando ironia. Não quer? É assim mesmo, né, gente? Quando a gente vira coordenadora, tem que enfrentar essas coisas. Não é assim que a gente fala com a equipe. A gente precisa tomar um cuidado como coordenadora, a forma da gente se portar para lidar com essa resistência e lidar com qualquer situação dentro da coordenação. Mas porque senão você perde a segurança e perde o respeito da equipe e aí você não vai conseguir lidar com a resistência da equipe e só vai gerar mais e mais problema. Cuidado com o tom de voz que você usa. Equilíbrio emocional é extremamente importante quando a gente vai lidar com a resistência e por isso que no método a gente tem um módulo completo só de inteligência emocional voltado para a vida na coordenação. E é muito importante que vocês entendam que todas as estratégias que eu passo fazem parte do método, inclusive a questão de resistência. A gente tem aulas pautadas inteiramente nisso. Como lidar com a resistência, como o cuidado que você tem que ter para implantar novas ideias, como fazer com que os professores apresentem, né, aceitem isso de uma forma muito mais respeitosa, e não quer dizer, e não é mágica, e não quer dizer que você nunca vai enfrentar resistência, não, quer dizer que dentro de o que você precisa implantar, você já tem uma estratégia correta para lidar. É isso que o método traz, ele traz segurança para lidar com os professores em menos de um mês. E as vagas estão abertas. As vagas estão abertas por tempo limitado. Então, é muito importante que você se inscreva para participar, né? O método, ele tem centenas de coordenadoras. A gente tem, são técnicas testadas e aprovadas e já deram certo com as coordenadoras. E quem tá aqui, que tá assistindo a live, que já entrou, já viu que tem centenas de coordenadoras lá dentro do grupo, né? Não, as coordenadoras lá, elas realmente se ajudam. A gente tem uma família, a gente cria uma família dentro do método. É muito importante. Então, se inscreva também, porque hoje, quem entrar hoje, segunda-feira, dia 29 de agosto, vai receber um e-book para ajudar os professores com as dificuldades de aprendizagem. Então, visto tudo isso, vamos fazer um resumo do que a gente entendeu hoje? Vamos tomar minha água. Eu quero resumir para vocês que quando a coordenação entende que a resistência não se enfrenta, se aprende a lidar com as estratégias corretas, a gente precisa entender como coordenadora que se eu bato de frente, eu me desgasto, eu me culpabilizo e às vezes eu falo assim, putz, errei de novo. E aí vai de novo a frustração, você desiste de implantar suas ideias, você desiste de fazer as coisas que você quer fazer para sua equipe. Começa a inventar e deixa as invenções positivas, né, que a equipe fala, começou a inventar. As invenções positivas que você tem para sua equipe, elas podem estar ajudando muita gente. Só que, por não saber as estratégias corretas, você desiste de lidar com seus professores e desiste das suas ideias. E o que acontece é que, ó o avião.
Acabou a água. Tá fazendo sentido o que eu tô falando aqui, gente? Caiu algumas fichas pra vocês aqui? Eu gosto sempre de perguntar, Marcela, porque a gente gosta de ser o mais clara possível para que vocês consigam ter, para que a gente consiga se fazer clara aqui para ajudar vocês de fato. Isso é só uma amostra do que tem no método. Lá no método a gente tem aulas completíssimas sobre cada ponto dentro da coordenação para você ter segurança em menos de um mês para lidar com seus professores. Se a gente está falando que dentro da coordenação a gente não enfrenta, a gente lida, existem formas corretas para que você não se desgaste e consiga implementar as coisas que você precisa. Seja uma estratégia, seja um novo projeto, seja uma nova ideia, seja uma mudança dentro da rotina ou da visão dentro da escola. E quais são essas formas que a gente falou aqui? A primeira, argumente com embasamento. Tenha bases do que você precisa fazer, do que aquilo vai trazer para sua equipe, da onde você tirou, se aquilo já deu certo em algum lugar. Tem um estudo, tem um material, alguma escola que também tenha feito isso? É um projeto de alguém? Traga esse fundamento para seu argumento. Assim, o professor não pode falar que você está tirando da sua cabeça, né? Questione o professor. Por quê? O que você acha disso? Outra forma de fazer. Tá, mas por que você está me falando isso? Com que base você está tirando isso? Às vezes o professor não é por maldade, mas ele vai fazer isso por causa da resistência. Todo mundo é resistente à mudança, porque a gente tem medo do novo, a gente tem medo de talvez errar. O professor também tem o medo de lidar, de se sentir fracasso diante daquela situação, de não dar conta, de não dar tempo. Então, questione. Entenda o motivo por trás, mas questione o seu professor. Questione a forma com que ele está lidando com aquilo. Por que você acha isso, professor? Com que base você tem? Lembrando, cuidado com o tom de voz. Não usa deboche nem ironia com seu professor. A coordenação, ela tem que se sentir segura, e usar ironia e deboche para falar não vai te dar segurança, inclusive vai fazer você perder o respeito da sua equipe. Uma outra coisa que a gente falou, antecipar os problemas. Deixa o avião passar. Ó, o avião, né? Muito bem. Hoje ele tá aqui, tá. Hoje passou bastante, né, gente? Quando a gente antecipa, quando dentro da coordenação a gente entende que a gente tem que antecipar o problema, a gente percebe que os nossos professores falam sempre as mesmas coisas quando eles vão resistir a alguma coisa. E aí você lista isso e pensa em estratégias pautadas em algo, né? Mas pensa, se é falta de tempo, o que você como coordenadora pode viabilizar? Pode ajudá-lo, colocar alguém para ajudá-lo? Pode auxiliar com que, se ele tem dificuldade naquilo, será que você não consegue formar o professor? Existem formas de você ajudar, mas liste as resistências da sua equipe e tenha estratégias antecipadas. Isso você consegue fazer antes e já ter uma cartinha na manga quando elas começarem, tá? Peça opinião de forma educada e respeitosa e direcionada, mas peça opinião dos seus professores. Peça com que eles deem estratégias. Tudo bem, entendi o seu ponto, acho também que é válido, mas não pensei em outra forma. Você consegue me ajudar? Qual outra oportunidade a gente pode ter de fazer isso, professor? Qual outro horário? Qual outra estratégia você me sugere? Peça opinião de forma respeitosa e terá a resposta, porque os professores também querem ajudar. Mas às vezes a gente vai ter que lidar com essa resistência porque faz parte. Lembrando, ai meu nariz, hoje começou, olha, demorou para começar o nariz hoje, né? Você não é um alecrim dourado da coordenação, não é só na sua escola que existe a resistência. Acreditem, existe sim em toda escola resistência, porque faz parte do padrão humano. E tendo essas estratégias que eu acabei de falar, você consegue lidar com segurança e enfrentar e lidar com essa resistência. Ó, avião. O que vocês acharam, gente? Fez sentido para vocês essa live? Né? Lembrando que eu acho muito válido sempre ressaltar, essas lives que acontecem segunda-feira fazem parte das estratégias que a gente tem no método Liderar com Sutileza. Método esse que é um conjunto de estratégias práticas para coordenação, ter segurança para lidar com seus professores em menos de um mês, tá? Eu acho muito importante ressaltar sempre, as vagas do método estão abertas. Quem entra hoje recebe um e-book sobre dificuldades de aprendizagem, como ajudar seus professores.
As vagas estão abertas por tempo limitado. Entrando agora até umas 19h15, 19h20, você também participa do plantão de boas-vindas que vai rolar 19h30, junto com a Marcélia, em que ela vai te orientar como começar tudo isso e também te ajudar nas suas dificuldades. O método ele é feito para coordenadoras, pensado diretamente para vocês. Quem assistiu o mapa da coordenação sabe disso. Foi pensado exclusivamente e estão abertas as inscrições. Se inscreva, temos várias alunas aqui que já estão aqui, né? Já estão aqui batendo papo, vendo a live, mas se atentem ao tempo, se inscrevam. Hoje tem bônus, esse bônus é só para hoje, então se liguem, quem quer o bônus, fique ligado. Quem pagou no boleto e ainda não acessou, manda o link para Giovana, manda o coisa para Giovana colocar vocês dentro do grupo. Será enviado no e-mail? Sim, o link tá lá, ele vai ser enviado no e-mail, Dani. A Dani tá perguntando do plantão, né? O link do plantão é sempre enviado no e-mail e lá no grupo também, para que vocês consigam participar. Galera, essas estratégias que eu estou passando te ajudam a ter segurança para lidar com a resistência aí na sua equipe, tá? Então, se liguem essas 4 formas que eu falei, elas são valiosíssimas e fazem parte. Você entra lá no nosso perfil, Bia, você entra no nosso perfil, vai lá na nossa foto, no link que tá embaixo do nosso perfil, você consegue entrar, tá lá a página para você se inscrever, tá? É muito bom ter vocês aqui, mais uma segunda-feira, eu tava com saudade das Estourando a Bolha na coordenação e tava com saudade de abrir mais uma nova turma, turma 7, bem-vindos às alunas que já entraram, bem-vindos para quem já entrou hoje e quem tá entrando e vai ver essa live depois. Um beijo, boa noite, galera, até mais.